hoje, né? Almoço aqui. Ou aonde você falou? Aqui ou não? Não, aqui, tá. Todos estavam almoço pra cá. Sim. Inclusive de vocês servidores. Eu como na Júlia, eu não vou usar o meu almoço. Meu almoço pode... Mais ou menos. Logo, meio-dia talvez. Para Amadeu. Eu quero que ele me... Os jurados ainda estão sendo atendidos à guisa de comunicação para as famílias e verificação das suas necessidades, mas como agora o que teremos é a questão de ordem que o Dr. Mário referiu, e eu não sei se algumas mais das partes, se não se importarem de irmos encaminhando sem a presença deles enquanto resolvem essa parte burocrática, para de repente a gente para adiante para o almoço e recomeçar 1h da tarde. De minha parte estaria tranquilo. Alguma oposição ou todos concordam? O doutor também, ali que estaria na bancada do Dr. Jean, referiu que teria questões a serem invocadas, né? Alguém mais tem questão de ordem a formular? Bom, Dr. Mário tem a palavra. O MP não, né? Excelência, eu acho que até que pela ordem de palavra... Se puder usar um micro... Tá bem, tá, perfeito, entendi. O doutor pediu antes, então... Ok. Como os jurados já estão voltando, até refiro o seguinte, sobre a mesa dos senhores, existe aqui designadamente um material que se chama memorial. O Código de Processo Penal diz que esse memorial é entregue aos jurados, que podem manuseá-lo, que podem lê-lo. É extenso, mas bastante menos extenso do que o processo que está aqui à minha frente, que de toda maneira, se tiver algum interesse, pode ser manuseado também, mas isso as partes, quando forem produzir as suas indagações e as suas teses, também se incumbirão de indicar-lhes aquilo que é mais relevante, aí poderão consultar. A bancada de defesa do Dr. Jean, então, para as questões de ordem, o Dr. Mário... Desculpa, eu também tenho uma questão de ordem. Ministério Público? Eu só tenho... Antes do doutor Davi falar, eu entreguei e deixei ali também, junto com os memoriais, doutor, algumas cópias do processo. O senhor falou ali que tinha na bancada deles cópias de algumas folhas do inquérito de laudos. Ok. Cópias que estão nos autos, né, do processo. Só porque o senhor estava falando do que estava na mesa deles e agora era só isso. Ok. Só usem o microfone, tá? Doutor Davi. Doutor, como existe a possibilidade dos jurados, na parte da tarde, indagarem, fazerem indagações, as testemunhas, né? Eu percebo que não há microfones para eles ali. Eu não sei se isso seria providenciado. Não será providenciado, porque essa possibilidade dos jurados formularem indagações dar-se-á a partir de manifestação espontânea dos jurados e não concitada e por escrito, de modo que eu lerei
eventual pergunta formulada pelo jurado e, inclusive, evitarei que dessa leitura se extraia qualquer predisposição. Se há algo que pode arriscar um júri, e digo isso com o máximo respeito aos jurados, mas não são da área jurídica e, consequentemente, não possuem o aparato técnico para que em suas manifestações guardem a devida isenção, é permitir que falem no plenário. Porque, de repente, fazem uma pergunta que sinaliza para A, sinaliza para B, sinaliza para C ou sinaliza para D, e nós simplesmente arriscamos terminar com o júri. Como o objetivo maior é não terminar com o júri, e sim terminar o júri, o que é muito diferente, eu não colocarei microfones para os jurados, e as perguntas que eles forem eventualmente fazer, se quiserem fazer, como sempre procedi nos meus plenários, eles vão escrever no papel, o oficial de justiça vai me trazer e eu balizarei essa pergunta e depois rasgarei o papel. Portanto, obviamente, o jurado, durante os trabalhos, vai forjando a sua convicção e isso não há problema algum em fazê-lo. O que ele não pode é exteriorizá-la. E eu vou preservá-los dessa exteriorização. Bancada, doutor Jean. Microfone, doutor. Alô, tá saindo? Senhor presidente, Ministério Público, Defesa, senhores jurados, que agora nós já estamos com o conselho formado. Estas alegações de nulidade, de acordo com a lei, é antes do sorteio, mas o juiz, democraticamente, diz, não, vamos deixar para depois do sorteio. Então, este é o momento de alegar nulidade sob pena de preclusão. As nulidades aqui alegadas servem de pré-questionamento para um possível recurso extraordinário ou recurso especial. Bom, todas as nulidades, senhor presidente, referem-se ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é a chamada ampla defesa. E também artigo 5º, inciso 38, letra A, que é a chamada plenitude de defesa, que só existe no Tribunal do Júri. Então a defesa entende que a Constituição foi agredida por causa destas nulidades que a partir de agora, com a sua benevolência, eu passo a descrever. A primeira nulidade refere-se ao cerceamento de defesa e contraditório e mais o princípio da plenitude de defesa. Dizendo respeito ao indeferimento que o acusado Luciano Bonilha, que é este cidadão que está aqui, o Luciano Bonilha não ter tido as condições de arrolar testemunho. O empresário lá das lojas Cabum, que vende artefato, o doutor Jean fez um teste com espuma, etc., que vai ser mostrado em vídeo, e gostaria de mostrar aos jurados aqui, se não aqui no plenário, em outro lugar aqui no estacionamento, e foi indeferido. Então, mais uma vez, foi cerceamento de defesa que ocorreu segundo o entendimento da defesa. A terceira preliminar é sobre a oitiva das testemunhas de plenário. Vossa Excelência sabe que este processo é diferente de todos os outros, tem afirmado e confirmado isso. Mas saiu um despacho desse honrado, culto, digno e imparcial magistrado,
que seria ou será ouvido por primeiro como testemunha de plenário o ex-prefeito de Santa Maria. O que não concorda é a defesa de Luciano. Por quê? Porque contraria o artigo 473 do Código de Processo Penal, que diz que primeiro se ouve as vítimas, depois se ouve as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa e, por último, interroga-se o réu. Neste caso, houve uma reviravolta. Mas eu digo que Vossa Excelência, num momento de pensando no todo, alegou que ouviria o prefeito, o ex-prefeito, porque ele é um funcionário público municipal, secretário de município. Eu já fui secretário de município. Vossa Excelência entende que poderia ter um prejuízo para a administração municipal. Eu sustento, e o doutor Jean e toda a bancada sustenta, que não tem serviço administrativo municipal, estadual, federal, que tenha o condão, que tenha o color de se sobrepor aos interesses do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está acima de tudo. Por quê? Porque junto ao Ministério Público ainda são as duas reservas morais da sociedade. E todo mundo, senhor presidente, está vendo isto como um benefício do ex-prefeito, porque foi deputado federal 12 anos, deputado estadual 20 anos, prefeito 8 anos, e sempre teve privilégio. Eu sei, Excelência, eu sei que não é privilégio nenhum da sua parte, não é. Eu garanto a todos aqui que não é privilégio. Agora, a sociedade está cansada. A sociedade cansou. Doutor Orlando, eu até agora estava ouvindo porque o senhor pediu... E vai continuar ouvindo, doutor. Depois que ele terminar... Não, eu estou terminando. Depois que ele terminar, eu vou decidir. Só peço mais uma vez para o doutor que seja rápido. Eu estou terminando. Tá, eu não vou... Eu estou chegando no limite também, doutora Lúcia, mas pode deixar que isso, quem fará sou eu. Por favor, doutor. Eu estou terminando, Excelência. Mas a defesa de Luciano não pode concordar com ele. Se fosse uma gestante, uma lactante, uma vítima sequelada, que parece que... Existe mais alguma alegação, doutor? Tudo bem. Porque, então vá para a próxima, porque essa nós estamos gastando pólvora e chimango, como se diz no Rio Grande do Sul. Excelência, eu acho que até essa nulidade por quê. vai ser vencida. É a questão do tempo. É impossível fazer um júri desse tamanho em 37 minutos para a defesa falar. Mas eu acho que os colegas vão ter bom senso e nós vamos fechar um acordo nesse sentido. Tá? São milhares de páginas, o jurado tem que conhecer o processo e vão me dar 37 minutos, eu não faço um miojo em 37 minutos. Okay. Então, Excelência, eu tenho certeza que isso vai ser vencido. Ok, vamos lá. A questão do tempo de fala, vou começar pelo final, é decisão do Superior Tribunal de Justiça, a mim me cabe acatar e, evidentemente, respeitar. Com relação à oitiva do ex-prefeito César Schirmer, eu devo dizer que tudo aquilo que o advogado falou está errado, pela simples razão de que não foi decidido que ele será ouvido antes. Isso jamais foi decidido no processo. Eu fiz um obter dictum dando conta de uma situação peculiar, qual seja a de que ele é servidor público e que poderíamos, e eventualmente o faremos antes do almoço ou no ensejo da oitiva das testemunhas, deliberar em conjunto sobre isso. Mas não há decisão minha no sentido de que A ou B seja ouvido em primeiro lugar. Aliás, daqui a pouco eu quero falar de algumas preferências que aí sim tem esteio normativo. Então essa questão não foi decidida, isso não está estabelecido ainda no processo.
Com relação ao indeferimento de arrolamento de testemunhas, isso foi decidido pelos tribunais. Cabe também a esse magistrado cumprir. Agora, é preciso dizer com muita clareza, nós não podemos potencializar o princípio da plenitude da defesa ao ponto em que, se agora um advogado chegasse trazendo um rol de 15 testemunhas para ser ouvidas e dissesse-nos é a plenitude de defesa, que fôssemos obrigados a ouvir. A plenitude de defesa é um princípio constitucional relevantíssimo que, todavia, é regrado normativamente. Tanto isso é verdade que há limitação quanto ao número de testemunhas. Independentemente de quantas testemunhas tenham presenciado um fato, no plenário do júri só se pode trazer 5. Porque é isso que o Código de Processo Penal estabelece. E o mesmo vale para o prazo. Os prazos processuais também são um modo de regrar-se o exercício da plenitude de defesa. Do contrário, os processos simplesmente não terminariam. E não haveria como, com padrões objetivos, dar-se equilíbrio e igualdade para todas as partes. E por derradeiro, também é questão decidida a postulação acerca do uso, chamemos assim, de artefatos pirotécnicos durante os trabalhos. Bom, parece evidente que aqui não seria possível fazermos isso. E tampouco em ambientes externos. Quer dizer, em alguma medida, colocar em risco, por menor que fosse, e eu aqui deixo muito claro que me parece pautada pelas melhores boas intenções a pretensão da defesa. Isso faz parte, é uma incumbência dela postular a prova. Entretanto, as condições objetivas para que isso se realizasse se afiguraram não só a mim, que não detenho conhecimentos técnicos, mas ao núcleo de inteligência do Poder Judiciário, irrazoáveis e arriscadas, de maneira que levar os jurados, e obviamente num processo com essa repercussão, seguramente isso estaria envolvendo outras pessoas, imprensa e seja lá o que for, isso seria altamente traumático se acontecesse alguma coisa. De modo que, nesse aspecto, a pretensão foi rechaçada, mas deixei muito claro no despacho e conversei com o Dr. Jean, porque conversei com todos aqui antes desse momento, em variadas circunstâncias, dizendo: há alternativas, faz um vídeo, grava um vídeo e transmite lá. Não há problema, use o seu tempo de fala para tratar do tema. Quer dizer, agora, realizarmos isso seria... Por quê? Porque se eu abro a possibilidade de uma das defesas fazer isso, todas as demais poderiam pedir a mesma coisa, e o Ministério Público também, e nós estaríamos fazendo o quê? Um uso exacerbado de artefatos pirotécnicos, etc. Então, as 4 questões vão rechaçadas. Com essa argumentação, fica tudo registrado naturalmente, e sigamos com o Dr. Mário. Quem tiver uma mulherzinha incomodativa, então que cante junto comigo. Mulherzinha incomodativa igual a minha ninguém tem. Não se dá com mais ninguém, já brigou com a vizinhança, e o prazer da vida dela é dar-lhe pau nas minhas crianças. Por causa dessa música, quem quase tomou pau fui eu. Excelência, eu vou iniciar pontuando uma questão aqui também por força da nossa obrigação decorrente do mandato de pontuar uma nulidade aqui para que não se opere a preclusão sobre ela. Respeitamos a decisão de Vossa Excelência com relação ao uso da maquete do Ministério Público, mas entendemos, e eu o faço agora para registro, da mesma forma que já o fiz por petição, entendemos, concordamos com Vossa Excelência no sentido de que se trata sim de um documento, mas eu me valei de uma analogia no caso da petição por escrito e eu a refaço aqui. Da mesma forma que um documento em língua estrangeira, ainda que fosse compreensível por algumas pessoas, ele necessitaria de uma tradução. Nesse caso, um software que ele só pode ser aberto em computadores de altíssima performance. A informática do escritório, ele fez uma menção a computadores gamers, justamente até pelo fato de que o software foi desenvolvido como um game, como um jogo. No exiguíssimo prazo de 3, 4 dias,
não era possível a aquisição de uma placa e a instalação de uma placa, que não é algo que simplesmente se pluga num computador. Com isso, e nós vimos, eu tive aqui 2 dias antes dessa sessão, eu vi a qualidade do vídeo, já havia visto na entrevista coletiva do Ministério Público, e de fato acho que não há prejuízo à defesa o software em si. Pelo contrário, eu posso cometer, não é uma inconfidência, porque não foi nada confidenciado, mas eu vi até o técnico do Ministério Público aqui fazendo elogios à qualidade da boate representada no software. Só que o que nos foi subtraído foi o direito de confrontar medidas, foi o direito de examinar em que contexto aquele